E aí hoje eu trouxe essa... É um convite para uma reflexão, para a gente fazer junto, na verdade, sobre os streaming de áudio proprietários, né? Os streaming de áudio livres. Eu não quis trazer assim, só uma palestra falando, dando uma simples dica. Ah, esse software é legal, esse software é outro, porque tem muita coisa e que está por trás, né? Enfim, por trás, ou junto pela frente da questão dessa área, né? Então é isso, gente. Já falei, né? Sou educador, historiador e músico. Eu faço parte, orgulhosamente, desse coletivo que é Audio Software Livre. É um coletivo que já existe há uns 2 anos, né? Pessoas do Brasil inteiro. A gente se aglutinou pelo curiosidade, né, em produção de áudio com software livre. E aí a gente tem feito várias ações educativas, participado de muito evento, vários eventos. E aí vocês estão já, assim, convidadas, convidados e convidades a participar conosco, assim, né, da maneira que vocês quiserem e conseguirem e puderem participar, trocando ideia, trocando experiência. A gente está construindo um estúdio, que eu vou falar até daqui a pouco na Light Talk, né? Um estúdio aqui em Belo Horizonte, um estúdio multimídia, experimentações audiovisuais, lá no edifício Maleta. Quem é de BH, vocês conhecem, é bem ali no hipercentro mesmo, né? Augusto de Lima, Bahia. Enfim, tá massa, mas a gente tá precisando de gente para ajudar, assim, né? Precisando de braços e corpos e mentes para poder estar junto com a gente, assim. Para falar do nosso tema, não sei se vocês ficaram sabendo dessa treta que rolou do Snoop Dogg com o Spotify. Vocês conhecem esse rapper, o Snoop Dogg? Sim. O Snoop Dogg, ele inteirou 1 bilhão de reproduções das suas músicas no Spotify. 1 bilhão. Chuta quanto que o Spotify pagou para ele, relativo a esse 1 bilhão de reproduções. Um pouquinho mais que isso, mas praticamente isso. 45 mil dólares, cara. 45 mil dólares. Aí na época ele tretou com o Spotify, tirou as músicas do Spotify, foi pro Tidal, né, que é um outro streaming, que tem, né, que o Tidal ele tem uma proposta de remuneração, teria uma proposta de remuneração um pouco diferente. Mas a questão que está colocada é o seguinte: se o Snoop Dogg, 1 bilhão de reproduções, ganha 45 mil dólares, o que que um pequeno artista, né, um artista de médio porte ganha, assim, né? E aí tem vários estudos, e aí um interessante é esse, né, Agenda Estratégica para a Economia da Música e do Audiovisual na Internet. Esse estudo é muito interessante, que aí tem, né, um estudo feito sobre a área do audiovisual, sobre a área da música, especificamente pela professora Daniela Ribas. E aí, assim, qual que é o lugar, né, do streaming hoje, assim, no mercado? Pelo menos 60% de todas a receita da indústria fonográfica é gerada pelos streamings, né, pelas plataformas virtuais. Tem um número que saiu recentemente, desse ano. Eu esqueci de atualizar ele aqui, mas ele vai chegando perto dos 80% das receitas. Só que os artistas independentes, né, aqui nesse segundo tópico, eles ocupam mais ou menos 40% das. Eles são responsáveis por 40% das receitas dos streamings, né? Eles são muitíssimo tocados, né, no terceiro tópico. Pelo menos 50% das faixas top, no top 200 da gravadora são feitas por artistas independentes. O que é o artista independente? O que não participa de uma grande gravadora. São as três majors, né? As grandes gravadoras é a Warner, a Sony e a Universal. Essas gravadoras, elas são desde da primeira metade do século XX, daqui a pouco elas já fazem 100 anos de existência, né? Essas grandes empresas. E elas souberam se adaptar muito bem, né? A, a, as vicissitudes, né, do mercado. E aí elas acabam que também são.
Mas aí que tá, mesmo assim, 50% dessa receita é responsável pelo artista independente, igual a gente fazendo aquele som ali agora no Coffee Break, sabe? Com uma interface de áudio pro PC, inclusive aquela... esqueci o nome da artista agora, me veio agora na cabeça, aquela música Royals. Se eu não me engano, ela fez a produção dela é independente, ela ganhou o Grammy com essa música. Uma produção independente, não participante de gravadora. Aí no cenário brasileiro a gente pensa no Emicida, independente. A banda Calypso era independente. Ela não era junto com grandes gravadores. Interessante, né? Enfim. E aí tem, inclusive, esse movimento lá nos Estados Unidos, que é uma das reivindicações desse movimento é que as plataformas paguem pelo menos 1 centavo por reprodução. Que no cálculo geral, nem 1 centavo por reprodução os músicos ganham, assim. Então a gente está diante assim do capitalismo 4.0, né? Do capitalismo digital, né? Que a gente está vivenciando em várias dimensões. E na dimensão da arte e da música, você tem tá, né, atingindo um nível de acúmulo de capital que é pior do que era antes, inclusive, assim, né? Porque se antes o artista pelo menos tinha um CD físico para vender, né? A minha banda, a banda que eu fazia parte, a gente gravou um CD em 2011. E era ótimo, assim, porque você tinha um CD físico, a gente ia pros shows e fazia uma banquinha de CD. E vendia bem, saca? Rolava de tirar uma grana legal. Hoje sequer isso os pequenos artistas têm, né? E aí, assim, como que é feito o cálculo, geralmente? Essa noção de prorata, que é o seguinte, é um rateio, né? No modelo também chamado de pool. Porque, na maneira simplificada, é colocar todos os pagamentos numa piscina, ou seja, a receita numa piscina, e a quantidade de faixas reproduzidas em outra piscina. Aí você divide a grana pela quantidade de reproduções. E aí você paga proporcionalmente. Você reproduziu 10 vezes a sua música, você ganha 10 reproduções. E você que foi reproduzida 100 mil vezes, você ganha relativo a essas 100 mil. Só que esse cálculo, ele acaba privilegiando, mais de uma vez, o grande artista, pois não? É igual o que a Amazon faz com o Kindle Unlimited. Porque, se eu não me engano, eles fazem isso eles pegam a quantidade de páginas lidas e a quantidade arrecadada e dividem essa quantidade arrecadada entre as páginas lidas e cada autor recebe a quantidade que só que editou. Então é um pouco mais do que na música, mas é 2 centavos por página lida. Coisas mais ou menos assim. Sim, não sabia disso. Gente, eu tô na frente da câmera? Acho que eu tô, né? Tô. Tava não? Aqui tô. Dá uma verdade. Ah, mas deixa eu... Eu não tinha visto a câmera, não. Aqui melhor, será? Dá pra ver? Mas tem um pouquinho de slide. Hã? Vai um pouquinho de slide. Ah, então vou. Então é melhor fazer assim. Atrás, né? Atrás. Aí. Aí, rolou? Rolou, agora sim. Então tá. Não, mas interessante o que você falou. Então é pela página. Ah, sim. Porque eu já fiz um bico com uma autora que eu ajudei ela a subir as coisas na Amazon e eu tive que ficar lendo esses negócios. Sei, os termos. Aí era basicamente isso, eles somavam quantas páginas foram lidas ao todo pelo Kindle Unlimited, que é aquela assinatura que a gente faz para poder ler o que faz parte dela. E aí eles pegavam, só que eu acho que é todo o valor arrecadado, não tenho certeza se chega a 100%, com as assinaturas e aí dividido por página lida. Aí se o autor teve 1.000 páginas lidas, ele pegava as parcelas desses 1.000 páginas lidas dele. Entendi. É mais ou menos parecido, é verdade. E aí, assim, acaba que esse cálculo acaba privilegiando os grandes artistas, emplacados já pelas grandes gravadoras. E aí, beleza. E a gente se pergunta, por que esses grandes artistas de grandes gravadoras são mais ouvidos? Né? É claro que tem a exposição, aliás, eu vou falar exatamente disso. Você tem uma exposição midiática, uma exposição de propaganda publicitária diferente. E aí a grande questão é que... E aí essa professora, a Rose Marie Santini, ela tem ela publicou esse artigo, né, o impacto dos algoritmos no consumo da música, que ela faz uma revisão de literatura de cerca de 200 estudos, né, que analisaram a questão dos algoritmos. Enfim, aí ela faz uma provocação, ela fala do lugar das ciências sociais como socióloga, né? O sistema de recomendação não pode ser reduzido a um mero código ou uma plataforma, no sentido estritamente técnico.
é preciso considerar o seu poder de mediar e de organizar e de dar sentido às informações culturais. E é nesse sentido, os sistemas de recomendação é como se fossem banqueiros simbólicos. Eles mediam e contribuem para estabelecer padrões de gosto e recomendar bens e práticas culturais. E aí, nos sistemas de recomendação, hoje, ainda que ele seja no Brasil proibido, tem o jabá. O jabá é o empresário que ia lá na rádio, ou que até hoje vai na rádio, paga uma grana para ter, sei lá, a Anitta tocada tantas vezes durante o dia. Inclusive, tem até uma entrevista muito interessante com uma moça que foi produtora, uma mulher que foi produtora da Anitta. Se eu não me engano, o canal para qual ela deu entrevista se chama Corredor 5, que é o Clemente, que é um cara que trabalhou na Sony e tal, e né, um canal que fala muito das questões de mercado em torno da música. E essa produtora falava muito de como que da competição em relação aos sertanejos, assim, que ela já não conseguia mais pagar as rádios do Jabá para tocar a Anitta, porque os grandes empresários do agro compraram as rádios no interior. Tipo assim, o empresário patrocina a dupla sertaneja fulano e ciclano, comprou as rádios de Goiás todas, só toca fulano e ciclano, e aí esse retorno, eles têm um retorno financeiro, mas também tem um retorno de status, né? Porque, obviamente, esse empresário que é o patrocinador, ele vai ter lá seu camarote, né? Enfim. Então, inclusive, como que circula nesse meio uma grana que vem do agronegócio, né? E que também vai alimentar os sertanejos, que inclusive o Gustavo Lima teve uma polêmica recente, não, já temos 2 anos, né? De shows que ele fazia em cidades do interior com verba pública. Shows milionários, a cidade com 10 mil habitantes, com uma saúde super precária, ele vai lá e faz um show que ia pagar R$ 1 milhão pelo show. Uma coisa assim, absurda, sabe? Numas cifras gigantes aqui. Eu tô colocando pra cima, mas se é 1 milhão, se é 500 mil, se é 300, o que importa é que é uma cifra bem absurda, assim. E aí, esse artigo aqui desse jornalista, Jabá 2.0, como os artistas pagam para aparecer na sua playlist do Spotify. Esses daqui são trechos de... Esse jornalista conseguiu acessar alguns empresários que passaram a fazer o jabá direto com as plataformas de streaming. E esses aqui são falas dos empresários, né? Quase todo mundo faz. O artista talvez nem saiba, porque muitas vezes é a gravadora que paga. É dinheiro que sai da verba de marketing. É a mesma coisa do rádio. Se os outros fazem, você tem de fazer para não ficar para trás. O Spotify paga pouco para o artista, que nem as rádios, mas ser tocado ajuda na venda de shows patrocínios. Aí outro empresário diz: as campanhas dentro do Spotify, que são as mídias que eles vendem, não dão o resultado efetivo que o artista procura. É apenas uma forma de o artista fazer um lobby com a plataforma. A curadoria do Spotify não tem muita lógica e está matando os artistas novos. Privilegiam apenas os grandes. Hoje, a forma mais eficaz e que o mercado todo está mexendo é comprar posições nas playlists de terceiros. Porque as editoriais feitas pela plataforma, editoriais feitas pela plataforma não fazem isso. Ou seja, o sistema de recomendação, os algoritmos que supostamente deveriam ser neutros, obviamente não são. E aí, a grande questão que se coloca é o que está sendo recomendado. Enfim, tem várias dimensões, a gente vai falar um pouco delas. Aqui, um gráfico que fala a questão do número de ouvintes mensais, do Olivia, Justin Bieber, por exemplo, 60 milhões, né? 60 mil? Milhões, né? E aqui, o número de artistas. Você tem artistas, aqui, ó, 44 mil artistas têm 100 mil audições mensais, né? E daqui aí vai crescendo, né? Aqui, ó, 7 mil artistas têm 1 milhão de audições por mês, né? Então aqui a gente vê a concentração dessa distribuição de receita, né? E aí eu tava que queria falar dessas dimensões do algoritmo. Essa mesma professora, Rosemary Santini, ela publicou essa obra, que é um estudo, é um dossiê, na verdade, o algoritmo do gosto, de 2 volumes, que é muito interessante, que aí ela vai ampliar a lupa. Gente, depois da apresentação eu posso passar para vocês, viu? Pode tirar foto também, não tem problema não. Mas depois eu passo também para vocês.
Aí, então, ela tem, né, ela amplia aí a lupa de análise sobre essa questão dos algoritmos dos streamings, né, de música. Então, Jabá intensifica o poder daqueles que já possuem capital para subornar os meios de computação, de comunicação. E aí tem uma questão muito interessante. Porque os algoritmos, eles vão funcionar a partir de um sistema de classificação estilístico, né? Ele entende que você gosta de forró, MPB e sertanejo. Aí ele vem com um rol de recomendações. Ele entende que você gosta de metal, de rock e de punk. Ele vem com outro rol de recomendações. E aí essas recomendações ficam dentro desse universo, né? Só que a pesquisa que ela aliás, e aí beleza. Se o sistema de recomendação ele vai fazer essas recomendações de acordo com esse seu universo estilístico, ele está construindo um nicho, né? Ou ele está reproduzindo um nicho, né? Só que a professora ela questiona essa ideia das comunidades de gosto e ela faz uma pesquisa empírica, né, que envolveu várias metodologias de coleta de dados e ela chega ao resultado que essa comunidade de gosto, ela é extremamente flexível. Ou seja, é muito comum você que gosta de forró, e se você escuta punk também. O cara que escuta punk, ele escuta MPB de vez em quando. O cara que escuta metal, ele gosta de música clássica, mas gosta de country, sei lá, sabe? Assim, a grande questão é que esses estilos e a maneira como, né, do comportamento, e aí ela vai analisar numa chave de leitura sociológica, né, de como que vão, inclusive ela até, o fundamento teórico dela, né, junto com o fundamento teórico dela, ela até questiona uma noção de organização social. A gente fala assim, organização social. O que é organização social? É o Estado, né? É a cidade, uma escola, uma faculdade, né? Um coletivo. Aí que tá, ele fala assim, cara, são muitas organizações sociais, elas funcionam de maneiras extremamente diversas, a ponto de dizer que quanto mais cresce, se civiliza, mais organizada socialmente uma sociedade é, na medida em que os parâmetros de organização são diversos, são muito diferentes. E aí no gosto é assim também. Não, e aí o algoritmo está sendo calculado nas comunidades de gosto, mas a questão é que as comunidades de gosto não são ilhas, elas são extremamente fluidas e vão para lá, vão para cá, vão para lá, vão para cá. E aí isso nos coloca diante de uma coisa que é, nesse livro aqui, é muito interessante, o filtro invisível. Essa autora, ela vai aprofundar essa questão de como que, por exemplo, o sistema de recomendações do YouTube, ele acaba te colocando dentro de um universo do que é realmente, provavelmente, que você gosta. Só que você fica dentro do universo do que provavelmente você gosta. E se você só fica vendo o que você gosta, cara. Sabe? O que já espera, né? Ou seja, o algoritmo está calculando que provavelmente é aquilo que você curte, que tem a ver com as suas subjetividades, com o seu conteúdo, com a sua experiência, com o seu ponto de vista, e você perde na diversidade. Né? Politicamente, a gente tem visto, né? Como, né, o Brasil hoje extremamente polarizado em relação a questões políticas, mas a gente sabe muito bem que a máquina de propaganda, né, vamos dizer assim, é estratégica e coloca as pessoas no mundo paralelo, cara. A ponto de, né, de elas perderem, né, a capacidade até de diálogo, assim. E aí, vocês já ouviram falar dessa palavra? Serendipidade? Serendipidade. Não? Que é um termo que essa autora traz lá no Filtro Invisível. Atuou capacidade de descobrir coisas boas por mero acaso, sem previsão. Sabe assim? Bateu lá o match no como é que chama? Tinder. Nossa, você tem tudo a ver comigo, a minha cara! Você vai lá, encontra com a figura e não dá nada. Você fala, gente, mas tinha tudo para dar, mas por que não deu, cara? Sabe? Os pressupostos são tão parecidos que se perde a noção do acaso, do imprevisível, sabe? Da diversidade. De uma pessoa que pensa diferente de você, assim. E aí, a circunstância interessante ou agradável que ocorre sem aviso, inesperadamente, casualidade feliz, eventualidade. Encontrar meu irmão depois de 30 anos foi pura serendipidade, assim.
nem sei se esse exemplo que ela deu agora vale, mas sabe, assim, é a capacidade de você estar aberta no mundo, aberta à experiência do mundo. A gente nasce aberto à experiência do mundo. É claro que a gente está sendo mediado pela cultura, né? Né? Enfim, as nossas formas de socialização, mas quando você, né, enfim, você não calcula previamente ou de maneira muito planejada, você tem um ambiente menos controlado. Se é menos controlado, está mais aberto aos possíveis acasos, né, do que pode ocorrer. Aquilo que aconteceu é descoberto por acaso, de modo imprevisto e inesperado. Do inglês serendipity, ato de descobrir coisas boas por acaso. Eu cantei num coral 5 anos, lá no coral da PUC, depois cantei num coral chamado Madrigal Renascentista, que era um coral que era de música erudita, mas também de música popular, cantava um monte de coisa legal e tal. E aí, cara, depois de cantar muito em coral, eu descobri que mais do que cantar em coral, eu gosto mais de assistir coral. No dia que o coral estava preparando uma missa, a missa de São Sebastião do Villa-Lobos, que é espetacular, uma coisa assim de cair o cu da bunda, sabe? Mas é muito difícil, sabe? Os ensaios e tal, e acabou que acabei saindo do coral por outros motivos e tal. Mas pô, cara, eu ensaiei, mas né, só não vou participar da apresentação, mas eu vou lá assistir a apresentação. Fui no conservatório da UFMG, gente, eu lá assim gente, aquilo ali me atravessou de um jeito que eu puta que pariu, cara. Falei, caralho, velho, não vou cantar em coral, nem fodendo, eu vou assistir coral, vou ouvir coral, é muito mais legal, sabe? Porque aquilo. E aí, cara, é. Mas aí, gente, isso foi 2012, mais ou menos. E faz muito tempo, cara, que eu não botava uma música de coral pra escutar, sabe? E aí ontem, eu preparando essa apresentação, coloquei lá no Libre FM, que é um dos aplicativos que eu vou falar, e o Libre FM é isso, né? Ele não coletou os meus dados pra me recomendar que eu tô escutando, é, sei lá, música experimental pós-rock atualmente, sabe? Porque se eu colocasse lá no algoritmo, ele ia me mostrando tanto de música pós-rock, alternativa, que eu tô escutando atualmente. Aí eu tô bem lá de boa e me veio, cara. Aí veio e começou a tocar música coral. Eu falei, gente, quanto tempo, cara. Sabe assim, que eu não escuto isso. Saca? É tipo serendipidade. Sabe? Eu fiquei tão feliz, cara. E, sabe, me trouxe tanta coisa. Eu falei, gente, por quê? Eu jamais, eu acho que atualmente, que eu, tipo, não tá no meu horizonte escutar música coral. Eu não ia colocar música coral pra escutar, saca? Se eu fosse depender de algum sistema de recomendação, eu não ia escutar música coral, porque faz 10 anos que eu não escuto, 12 anos que eu não mexo com música coral. Então é disso que eu tô falando. Não sei se eu tô conseguindo ser claro, sim. E aí, eu vou passar agora para as recomendações, porque na real, galera, e é isso que eu disse no início, foi assim, pô, eu não quero fazer uma. Porque esse é um assunto que me toca, né? Questão do nosso coletivo, de áudio. O Felipe Siles, que é um músico que participa com a gente, ele publicou um artigo no nosso blog que foi muito bacana. Ele fala dessa experiência como músico, assim, sabe? Dessa coisa de estar, de músico, né? Ele é músico profissional, inclusive até muito qualificado, até academicamente, né? O Felipe está fazendo doutorado em musicologia, enfim. O cara é um super músico, um super professor, é um profissional de peso, assim. Mas é um cara que ele não espera nada de qualquer tipo de recomendação por parte das plataformas, assim, porque realmente não vem nada, assim. Eu tenho um amigo que é músico amador e ele colocou umas músicas lá, acho que foi no Spotify mesmo, aí depois de um tempão, aí caiu na conta dele R$ 60, ficou todo feliz. Nossa, cara, o Spotify me pagou R$ 60. Falei, meu amigo, ainda bem que você não depende disso pra viver, né? Porque 60 conto depois de um ano, sei lá quanto tempo, isso, né? Apareceu assim do nada, falei, rapaz. Então, assim, mais do que isso, eu acho que essas recomendações é pra gente pensar, nós que estamos, né, aqui no software livre, né? Gostamos e que encampamos a ideia e tal. É tipo assim, a escolha técnica que eu estou fazendo por tal aplicativo, ela tá dentro de uma. Ela pode estar dentro de um perfil, assim. E aí, num dos textos da Anne-Marie Santini, ela traz um autor que acaba. Eu achei tão interessante essa classificação aí dos ouvintes, né? Os ex-downloaders, né? Eles são ouvintes por utilidade, conveniência e trocam o download por streaming. Ao invés de fazer download, vai no streaming mesmo, tá tudo bem. Mixed tapes.
apresentam sentimentos conflitantes sobre pirataria e apresentam consumo misto. Os piratas inabaláveis baixam conteúdo ilegalmente com um grande volume de consumo, vasta competência tecnológica e ausência de sentimento de culpa. Eu acho que eu sou um pirata inabalável. E o old schoolers não baixam músicas ilegalmente e consomem músicas principalmente através de spots físicos, né? É o cara que ainda tem o CD, tem vinil, tem muita gente, né? Você classificam como? Hã? Pirata inabalável. Ex-downloaders, né? Então vamos lá. Vou passar para as recomendações, que eu acho que esses aplicativos que eu vou mostrar, eles vão... Enfim, de alguma forma ele vai atender alguma dessas nossas demandas, né? Funk Wales, já ouviram falar? Ele é massa, ele é um streaming excelente, ele é descentralizado, né? Então existem vários pods, eles chamam de pods, né? Que são vários servidores espalhados no mundo afora, Brasil afora. Você pode subir uma coleção pessoal, tem uma questão em relação direito autoral, etc, né? Caso você deixar aberto, mas você pode colocar sua coleção pessoal fechada. Então é um aplicativo de streaming que você subir suas músicas para lá, elas vão ficar lá. Aí vai depender do servidor, tem servidor que te dá 2 GB, outro te dá 3, mas você sobe um monte de música, você deixa uma coleção, escuta, sacou? Vai escutando, sei lá, 2 GB de música, dá pra você ficar uns 6 meses escutando música, né? Essa imagem, não sei, enfim. Mas, enfim, ele é autogerido, né, pela comunidade, é uma alternativa muito bacana. E é isso, assim, o Funkway, eu utilizo ele muito para poder escutar uns lances, assim, porque a galera tá fazendo também, assim, de todo quanto estilo, assim. Mas muita coisa legal, assim, de música experimental e bandas independentes, pequenas, sabe? Que sons muito massa, assim, sabe? Que são, sei lá, bandas pequenas do mundo inteiro, assim, fala assim, cara, que massa esse som, que muito provavelmente eu escutaria no stream comercial, assim, né? Não, claro, né, gente, o conteúdo do stream comercial não seja ruim, não é isso, assim, né? Mas eu tô insistindo nessa noção da diversidade mesmo, assim, né? De você ser o seu próprio sistema de recomendação. Eu não tô delegando pro outro a minha vibe. Eu tenho a minha vibe. E aí eu assumo uma postura ativa da busca e de fazer a gestão do conteúdo cultural que eu consumo, né? Eu não tô delegando pro outro, assim. Já falei para a gente fazer as coleções pessoais, publicar o conteúdo próprio, isso é excelente também, seu podcast, seu som, seja lá o que for, suas entrevistas, enfim, descentralizado, federado e dirigido pela comunidade. O Libre FM, ele é massa, bem massa também, libre.fm, ele é de código aberto, descentralizado, trabalha com vários protocolos, é esse da questão da privacidade, que não coleta seus dados, né, e que eu escutei. Só coloquei lá essa rádio mesmo que está tocando aqui. É uma Loved Radio, assim, né? Aí tem as várias rádios lá, você vai dando coraçãozinho nas rádios que você gosta e tal. Mas é isso, assim, cada rádio tem as rádios mais voltadas para o estilo e tem rádio que toca de tudo, assim, sabe? E também você escuta de tudo, assim, vai tocando umas coisas diferentes e tal. É massa, foi nessa que eu escutei essa música de coral lá que eu achei, fiquei todo feliz, assim. Libre FM. Então é código aberto, centralizado, já falei, né? Compartilhamento de músicas e playlists. O Internet Archive, né? Arquivo ou ativo que fala? Eu uso ele para escutar música, cara. Tem muita coisa legal. Vocês conhecem, né? Um banco de dados gigante. Você entra lá, eu não coloquei aqui não, mas você entra lá aqui, eu acho que não tem aqui não. É um banco de dados muito grande, cara. E aí tem uma coisa muito doida das publicidades do streaming, né? De Spotify, sei lá o quê. Só assim, 80 milhões de músicas! Minha mana, se você pega uma média de que cada música tem, sei lá, 4 minutos, multiplica 80 milhões, você vai precisar de muito mais que uma vida para escutar 80 milhões de músicas. Ninguém vai escutar 80 milhões de músicas, cara. Sacou? E aí tem esse coisa da publicidade, você fala, eu já caí nessa no Deezer, uma vez quando eu saí do Spotify pro Deezer, eu falei assim, nossa, o Deezer tem muito mais música. Você não vai escutar 80 milhões de música, sacou?
Então, mas de toda forma, o Internet Archive tem uma quantidade enorme, tem muita coisa legal, de bandas também mais famosas, né? Gravações né, tanto de estúdio, e é um banco de dados de acervo histórico, né? Tem muita coisa legal, assim, né? Na noção de preservação digital e tal. Outra possibilidade que eu acho muito massa e que eu escuto muito são as rádios baseadas em software livre, como por exemplo é a Rádio Aconchego. A Rádio Aconchego ela tem, né, um dial de transmissão FM lá em Recife e ela tem um site, né, que ele tem um web player lá da rádio, ou você pode instalar pelo F-Droid, por exemplo, Transistor, né, você coloca lá o endereço da Rádio Aconchego e dá o play e é sucesso, assim. Tem uma curadoria de música popular brasileira espetacular, assim, sabe? E aí, tanto de artistas mais conhecidos, por exemplo, você tem o Emicida, toca o Racionais, toca rock and roll, toca música internacional, mas toca muitas músicas de grupos e comunidades tradicionais, por exemplo, carimbó, coco, que são gravações que você não. É muito possível você não encontraria no Spotify, porque essa galera não subiu pro Spotify esse som. Sabe assim? Aí tem alguns programas, aí tem os programas também e tal. Aí tem os programas das comunidades tradicionais, de músicas tradicionais, que é muito legal. Sabe? Assim, candombe, né, que é do Congado. Tem muita coisa bacana, a Rádio Aconchego. Ela é ótima, sim. O Saci, que é um dos coordenadores, né, da Rádio Aconchego, que faz parte lá do nosso coletivo. É um cara, inclusive, ele já fez a apresentação para a gente lá especificamente sobre a Rádio Aconchego, falando sobre as infraestruturas técnicas, né, de servidores e tal, e eles utilizam o GNU Ethertix, que é esse sistema operacional voltado para rádios comunitárias. E aí o Saci, ele sai Brasil afora dando oficina para poder organizar as rádios comunitárias e tal. Então, é muito massa, assim, a Rádio Aconchego, eu super indico vocês a escutarem, é muito bacana. E a Rádio Aconchego também tem um pod lá no Funk Whale. Esse daí é o pod do Funk Whale, que tá lá também. Tem vários programas bacanas, podcasts, programa de música. Inclusive, esse podcast é do Felipe Siles, que eu falei para vocês agora há pouco, que faz parte da gente do coletivo. Esse aqui é até um projeto meu, um projeto que eu participei, né, de história oral, né? Que a gente foi numa comunidade e gravou entrevistas sobre as memórias da comunidade e tal. Tá aí, né? Tem muita coisa legal, muita coisa em relação à diversidade de gênero, questões raciais também, né? De negritude, muita coisa massa, assim. O outro é o SoulSeek, né? Que é uma rede de compartilhamento peer-to-peer, né? E aí é isso, a gente acabou nós fomos parando de baixar música, né? Porque, enfim, ocupa espaço, etc. Enfim, os espaços mais ou menos, né? Que agora também a gente já tem acesso a, né, armazenamento enorme, assim, né? E aí tem os heróis ainda que tem os acertos de MP3 e tal, mas o Soulseek, ele tem esse front-end, esse cliente gráfico para ele, que chama Nicotine, que é excelente, assim, excelente. Você encontra muita coisa para baixar, saca? Tipo assim, eu consegui o Toninho Horta, né, o guitarrista do Clube da Esquina, daqui, né, de Minas e tal. O Toninho Horta tocou com eles Regina, Milton Nascimento, etc, etc, etc. E o Toninho, só que o Toninho Horta, a carreira solo dele é incrível. Ele tem uma discografia enorme, várias, como todo bom artista, né, aquele artista que tem muitas fases, né? E, enfim, eu consegui baixar a discografia dele inteira pelo Nicotinho, saca? Você pensa, é uma coisa mais específica assim e tal, né? Provavelmente vai ter tudo, mas vai ter muita coisa. E principalmente os artistas mais comerciais, esses grandões. E aqui tá, pô, cara, mas no Spotify o artista ganha pouco, mas ganha. Aí eu não sei, assim, na real, isso daqui hoje é mais né, eu quis trazer essas questões pra gente pensar junto, assim. Que eu já fiquei pensando, falei, pô, ok, eu vou, né, vou na pirataria na Tora aí, vou baixar as coisas e, sei lá, eu vou enviar um Pix pro sujeito, saca? Oi, Vicida, eu tô te mandando um Pix. Que eu baixei suas músicas outro dia lá no Nicotine e tal. Não sei o que a gente vai fazer, galera. A questão é que, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque se o Spotify não faz isso, desse sistema de recomendação, vai ter alguém que vai fazer, cara. E é por isso que o Spotify também faz. Então a gente está num momento assim da questão do mercado fonográfico, artístico e musical, que está todo mundo perdendo. Aliás, os grandes empresários
são os únicos que ganham, as cifras bilionárias, assim, né? Beleza, esses, gente, que eu acabei de passar foram softwares livres, né? E aí tem os front-ends, que também eu uso. Front-end é a face do aplicativo, né? A parte que a gente interage. Eu adoro. Esse daqui eu não sei se tem para Windows, mas tem para o Linux. Nuclear. Eu acho que não tem para o Windows, não. Ele é ótimo, gente. Ele é muito bacana e ele é um front-end do YouTube Music. Você adiciona normal os artistas lá e sai tocando tudo normal, os álbuns normais, tudo normal. Sacou? Livre, gratuito, maravilhoso, assim, nuclear. Tem nos repositórios dele. Não, mentira, no repositório dele não tem, tem no Flatpak. Mas, enfim, você baixa lá o ponto .deb, instala, se quiser. E ele tem uma coisa muito legal que eu curto. Lá na configuração ele tem isso aqui, ó. Autorrádio louco. Ou ele... Quanto mais loucura, mais diferença levam as suas sugestões. Ou ele te coloca uns trem, sei lá, eu vou colocar o Emicida. Aí daqui a pouco vem o Black Alien, sabe? Daqui a pouco vem... Aí vem os rappers brasileiros, vai variando um pouquinho dentro daquele universo. Se você joga pra lá, aí ele toca o Emicida na lista automática que ele faz pra você, né? Aí ele toca o Emicida, daqui a pouco toca o forró. Aí daqui a pouco toca o metal, daqui a pouco... Sacou? Essa configuração que é espetacular, cara. Inclusive, eu acabei de ter ideia de entrar nos Git, nas comunidades dos outros front-end, para recomendar que eles façam uma coisa, porque isso eu acho que é uma das configurações mais legais. Quem tá vendo é você fala, pô, não, hoje eu quero, tô na vibe de escutar música assim, assada. Você, puf, bota ali e deixa a lista rolar. Não, hoje eu quero, sabe, assim, vou fazer uma festa e sei lá, tem de todo mundo aqui na festa, vou botar um trem que tá cada hora, sei lá, entendeu? Mas isso é legal, assim. O NewPipe é excelente para Android. Além de front-end para YouTube, ele é do PeerTube, do SoundCloud também, que é uma plataforma proprietária que tem muita música, e a Bandcamp, né, que é também que tem muitos artistas. A Bandcamp tem um sistema de remuneração interessante, que você remunera diretamente o artista, sem intermediários. Tira uma pequena parcela para a plataforma, mas aí que tá, é transparente. Uma das questões daqueles estudos que eu passei para vocês é que elas vão demonstrando lá como que não tem sequer transparência sobre as remunerações. E aí, tipo assim, a banda do João Pedro, você, João Pedro aqui, desenhando vocês quatro. Só que quando o João Pedro foi lá e submeteu o álbum dele lá no Spotify, ele não mencionou, porque é a carreira dele, né? E aí ele não mencionou que o baterista... Qual é que é o seu nome? Desculpa. O Matheus, que é guitarrista desiana, e você é o Luiz, e o baixista Luiz. Ele não mencionou. Aí o Spotify não consegue pagar os direitos para todos os músicos daquela obra. Sabe o que ela faz com esse dinheiro? Ela retém esse dinheiro. E aí o processo jurídico hoje, para poder acessar juridicamente o Spotify para ele passar essa grana para você, é super melindroso, assim, sabe? Não tem jurisprudência ainda. Então é isso, o Spotify acaba também nesse sentido acumulando, né? FreeTube também é muito massa. Aí ele sim tem para Windows, tem para Linux, eu uso ele, né? E aí você assiste o YouTube normal, os vídeos normais, sem propaganda, sem aquelas coisas todas, sem coleta de dados. E aí para ouvir música também é excelente, né? Porque no YouTube tem muito disco, tem, enfim, tem muita coisa, você coloca lá normal. O AudioTube, que é do KDE, do Projeto KDE, eu não utilizei ele muito, mas parece que tá legal. O Monofone também é um front-end de YouTube Music. E aí tem muitos, na real. Se você vai lá no F-Droid, olha só. Esse daqui é esse Simple Music que eu não usei ainda. O Inetune, VI Music. Aí do VI Music ele foi, se não me engano, descontinuado. Aí a galera fez o RI Music, que é o RI Music, que é RI Music, que é um fork, né? E eu utilizo esse atualmente, assim, no Android para poder escutar a música. Spotify já é o front-end de Spotify. E esse aqui também eu não conheço. Mas, enfim, você coloca lá no F-Droid, faz pesquisa, tem vários, assim, você pode ver qual que você acha mais legal, assim. Hein? Quer falar? Não? Tá. O SpotTube também é um front-end de Spotify. Eu utilizei ele, inclusive, assim, eu acho que foi tentar ver, escutar podcast, alguns podcasts que são originais, o Mano a Mano, né, do Mano Brown. Coloquei ele lá e rolou, sim, funcionou e tal.
Aliás, mentira. Os podcasts não rolam. Não sei por quê. Ah, já sei. Lembrei por quê. Porque, na real, esse front-end do Spotify, o que ele faz? Ele acessa o seu banco de dados do Spotify. Aí vai estar seus artistas. Quando você dá o play na faixa, ele não consegue acessar o banco do Spotify. Ele acessa o banco do YouTube. Ele pega a sua lista de músicas do Spotify, mas na hora de reproduzir, ele pega do YouTube. Aí, como o Mano a Mano tá no banco de dados do Spotify e ele não acessa o banco de dados, não rola. Enfim. Então é isso, galera. A questão aqui é a noção de curadoria de si, né? O sistema, assim, e pensar, né, na nossa... A questão é que a gente é um chamado, assim, pelo menos que eu sinto, né? A gente fica assim, pô, tinha que fazer alguma coisa, cara. Você tem metade dos artistas independentes, quem gera aqueles milhões pro Spotify, e esses artistas estão... Aliás, muitos deles nem conhecem, assim, as possibilidades, sabe? Então, que existe essa lacuna no mercado hoje, existe, sacou? Se a gente conseguisse, de alguma forma, desenvolver alguma alternativa, eu creio que, enfim, teria todo o processo também de divulgação, né, de fazer a coisa acontecer, que não é simples, mas é uma coisa pra gente, pra inquietação, assim, né? E aí é isso, assim, a Rosemarie Santini, ela traz essa provocação, ela fala assim, cara, a noção de curadoria de si, né? Porque você acaba delegando exatamente para os algoritmos, que a gente não sabe como funciona, eles também têm um funcionamento super obscuro, e são eles que estão te colocando dentro de uma redoma, e nós não estamos tendo acesso à complexidade da memória cultural musical, que existe, sacou? Porque ela tá te mostrando aquilo no mundinho, saca? É tudo aquilo que você gosta, mas é só tudo aquilo que você gosta, sacou? Ainda que vem, ok, tem muita coisa ali que provavelmente você gosta. Eu tive essa experiência, na real, quando eu saí do streaming, eu escutava muita coisa, mas não aprofundava em nada. Eu senti falta que isso é individual, né, gente? Não sei se, enfim. Eu tava tendo eu tinha parado de escutar álbuns inteiros, sabe? Que eu botava lá pra rolar no automático, aí toda hora eu dava um coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Quando eu via as listas de favoritos, tinha 300 mil pessoas favoritadas e gente que eu nem lembrava. Que eu falei, como é que é? Ah, fulano, nossa. Não, realmente, essa música é legal, mas tem um monte. Ou seja, você fica naquela experiência super vertical, você conhece tudo e não conhece nada. Porque você não horizontaliza, você não aprofunda. Atualmente, assim, na minha lista aqui, tem poucos artistas, mas sei lá, os últimos discos do Planet Hemp, por exemplo, eu já escutei 1000 vezes, cara. Tipo assim, sabe quando essa experiência de você escutar uma música, de você saber, assim, as minúcias do que vai acontecer, sabe? Isso é muito legal, isso é adquirir repertório, né? Eu tenho pra mim, como hipótese, baseada nessa experiência individual, que essa experiência de escuta musical nas plataformas, ela tá diminuindo o nosso repertório ao invés de aumentar. A gente tá com a sensação que aumenta na lista gigante de favoritos, mas não aumenta, porque você não se aprofunda no artista. É uma hipótese, né? Vamos ver. E aí uma dica também, galera. Esse livro é espetacular, cara. Como a música ficou grátis. Ele é se não me engano, ele é um jornalista, é um hacker, assim, né? Que ele foi um cara que participou dos primórdios, assim, do MP3, sabe? Aliás, antes da era da MP3. Mas ele vai descrevendo, cara, como que foi surgindo a pirataria, assim, sabe? Galera que desviava os CDs de dentro das fábricas, o pessoal que tinha as gravadoras, né? Nossa, um gravador de CD. E aí faz o CD, ia comercializando. Aí as questões judiciais, aí o surgimento do Kazaa, surgimento do Pirate Bay, surgimento do Napster, sabe? E aí, quer dizer, é com essa... E aí tem uma lição, vamos dizer assim, desse livro que é muito interessante, assim, que ele deixa mais ou menos uma lição. É tipo assim, se não fosse a pirataria, a indústria musical também não teria mudado. Era muito mais interessante para a indústria musical vender CD. E aí tinha um CEO da Universal, que foi um cara que durante todo o processo de crise da indústria musical provocada pela pirataria pelo MP3, o cara nunca tinha deixado de receber o seu salário de 10 milhões de dólares. Passa a
crise inteira, desde do bem bom da indústria, a crise toda, ou seja, você pensa, eu vou piratear, eu tô tirando o emprego do faxineiro da Universal. Não tá, cara. Você tem uma acumulação ali de capital absurda, sacou? Então, eu acho que é mais complexo do que isso, assim, né? A gente pensar mais nessas questões da moralidade, das questões legais, aquela propaganda, né? No cinema, né? Que aparecia o cara vendendo um DVD na rua, assim, com a arma. Você tá um traficante, sabe? Assim, você, nossa, um crime. Aquela coisa mais moralista, sabe? Mas, enfim, ele vai demonstrando de um jeito muito legal o surgimento dos streamings atualmente como uma resposta, aliás, eles entenderam que estava rolando compartilhamento de arquivos peer-to-peer e a galera elaborou uma solução para isso. E os mesmos players, Universal, Warner e Sony, são os que continuaram ganhando dinheiro, como era antes dos streams, sacou? Ou seja, o capitalismo, ele é muito maleável, né? Ele se adapta muito, enfim. Gente, é isso. Muito obrigado. Meu e-mail, meu Telegram, meu endereço lá no Fediverso. O nosso coletivo Áudio Software Livre, essa é a Mafalda, que está comigo ali. Gente, bom, agora a gente troca ideia, né? Quantas horas? 17? Agora tinha que terminar? Era? Na programação? Já é? Então é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Você falou do pai, você perguntou qual coisa de SoundCloud, ele funciona junto ou não? Funciona. Você escuta o SoundCloud pelo NewPy. Não, você clica aqui, ó. Abre ele. Doido demais. Ele é top. Gente, ó. Vocês vão entrar lá no Telegram do nosso coletivo? Quem vai entrar, gente, no Telegram do nosso coletivo? Você coloca áudio e, aí deve aparecer áudio e software livre, o iconezinho vermelho e preto. Ô, gente, entra lá, gente, no nosso coletivo, boba. Entra lá. Vai mesmo? Vocês juram? Entra também, gente. Porque lá tem vários artistas e a galera do software livre. Então, a gente já está elaborando várias coisas para isso. A gente que estamos aqui nessa vibe, que a gente quer uma comunidade, a gente tá mais próximo, né? Inclusive nessa parte artística também, né? Obrigado, gente. Nossa, vamos tirar uma selfie?